Conta chão. Olha, surpreendeu aqui pelo conjunto macio. Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora, comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar. Chevrolet S10 modelo 2025, picape que chegou oficialmente às revendas da marca. Mas o detalhe, ela foi apresentada um pouco antes, inclusive temos um vídeo aí no canal que a gente mostrou quando ela foi apresentada a primeira vez aí para a imprensa, inclusive cheguei a fazer até um teste bastante leve de 4x4. Mas agora é hora da gente falar aqui da avaliação da versão topo de linha, a High Country. Essa daqui é a S10 mais completa. E nesse vídeo eu vou mostrar todos os detalhes para vocês. Primeira coisa que a gente tem que entender. Temos aqui uma picape completamente nova no modelo 2025 e a resposta bem objetiva é não. Essa aqui é uma S10 atualizada em relação àquela que a gente já conhecia. Várias coisas foram feitas, então ela ganhou aí um visual novo. Você está vendo aí uma frente nova, também ganhou melhorias na traseira. Falando de motorização, várias melhorias na motorização, inclusive com acréscimo de potência. O câmbio, sim, é completamente novo. Antes era um câmbio automático de 6, passou a ser um câmbio automático de 8. E também mais algumas outras tecnologias por dentro. Mas a base da picape, né, a estrutura principal é a mesma que a gente já conhecia. Exemplo, a tração é exatamente igual. Continua sendo tração traseira 4x2, com um sistema 4x4 part-time, que é aquele que sincroniza os eixos, o dianteiro com o traseiro, e ainda tem o sistema de reduzida. Suspensão traseira continua aí com feixe de mola. Portanto, é uma atualização, várias coisas foram mudadas, mas preservou bastante da S10 que a gente já conhecia. A S10 High Country 2025 vem equipada com um motor 4 cilindros turbo diesel 2.8 litros. Esse motor entrega a potência máxima de 207 cavalos e torque máximo de 52 kgfm. Mas para a gente entender todos os detalhes de evolução do motor e também da transmissão, vamos acompanhar uma entrevista que eu fiz lá na Chevrolet. E para a gente esclarecer uma série de questões que envolvem aí a nova Chevrolet S10, trouxe aqui o Fábio Dalmich, que é o engenheiro-chefe de projeto da S10, que vai ajudar a gente a esclarecer pontos, às vezes um pouco nebulosos aí no mercado. Bom, a GM, quando apresentou essa picape, falou de inteligência artificial no motor. Mas a gente sabe que todo o sistema de injeção de qualquer veículo, ele já é autoajustável, ele tem parâmetros para funcionar com ajustes automáticos. Então vamos lá, Fábio, o que é essa inteligência artificial, já que a gente já sabe que as injeções têm condição de se autoajustar. Então o que vocês fizeram de diferente aqui? Então, Jorge, aqui inicialmente a gente colocou um desafio para o nosso time de desenvolvimento, né? Como melhorar aí os 4 principais pilares da S10, né? Consumo, emissões, nível de ruído e performance. Tá? E o time, para chegar nesses resultados, fez uso das ferramentas mais tecnológicas que a gente tem hoje na corporação. Então, foi aplicado no desenvolvimento dos mapas bases de calibração o Machine Learning, que gerou, né, a partir daí a gente criou curvas, né, que são as bases que vão ser usadas para o controle do motor, com muito mais pontos, com uma complexidade muito melhor, tentando cobrir as principais ou todas as situações de uso desse veículo, tá? E depois nós subimos o nível, né, da nossa controladora, a gente saiu de uma controladora de 2ª geração para uma 4ª geração, que permite processamentos muito mais rápidos e muito mais complexos, e aí com isso a gente consegue, não só você mencionou sobre o ponto, né, de ótima ali de uso, a gente consegue extrapolar isso, né, e vir para uma condição onde, mirando o que está acontecendo no veículo, qual foi a minha condição imediatamente anterior, a ECM ela vai identificar o ponto perfeito ali e aplicar para você. Então, assim, o resultado imediato daquilo que você percebe na direção do veículo é uma resposta muito mais rápida, né, uma condição muito mais linear,
e balanceando, obviamente, o consumo de combustível e o nível de emissões. Deixa eu ver se eu entendi direitinho, então. Essa inteligência artificial, ela acrescenta, entre outras coisas, velocidade de processamento. Então, quer dizer, o sistema é mais rápido em reagir quando a pressão muda, a temperatura muda muito rapidamente, às vezes alguma qualidade do combustível mudou, ela consegue responder mais rápido. Exatamente, e considera, inclusive, itens de desgaste comum do motor, condições de desgaste comum dos componentes também, ela leva em consideração, ela seta os parâmetros de uso ali ideais para aquela condição que você está, e aí vai buscando para cada momento qual que é a melhor condição para seguir em frente. Olha só, então o carro fica mais inteligente. E na prática, essa inteligência para o usuário, onde ele percebe isso? Consumo, desempenho, quais são os pontos que ele vai ver melhoria? Ele vai perceber, obviamente, no consumo, né? Que acho que vocês já têm os números aí, a gente melhorou bastante o consumo de combustível desse veículo, em 13%. Ele vai perceber numa condição muito mais uma condução muito mais responsiva, né? Então todo o torque e power e potência adicional que entraram no veículo você percebe ao tocar no acelerador, né? E você também tem uma condição super importante que os nossos clientes levantavam como um ponto aí de melhoria, que é o nível de ruído no carro. Você vai ver que essa S10 ficou realmente muito mais silenciosa. Portanto, temos um motor efetivamente mais inteligente. Outra dúvida que ficou, a GM falou no motor novo, mas quando a gente olha dados no motor antigo 2.8 litros e esse novo motor 2.8 litros, a gente vê que tem algumas coisas que continuam iguais, tipo diâmetro de pistão, curso de pistão, então vamos entender, é um motor novo ou não? Ele é uma nova geração do nosso motor Duramax, que inclusive agora a gente está usando a nomenclatura Duramax para ele, é um motor extremamente robusto, já com uma história e toda uma durabilidade que no campo mostra aí que o motor super responsivo e bom. Nós trouxemos mais de 30 modificações desse motor, elas estão concentradas em pontos importantes do motor, como o próprio pistão. Esse pistão tem uma usinagem diferente, uma câmara de combustão distinta. Nós temos bicos injetores novos, que trabalham com pressões diferentes, nós temos linhas de combustíveis novos, nós trouxemos uma turbina refrigerada a água nova. Então, o motor ele teve diversas mudanças importantes que entregam, né, como você percebeu aí nos dados e vai perceber dirigindo o carro, uma performance muito melhor, uma performance num step acima do que a gente entregava antes, que é compatível, inclusive, com motores aí de potência muito maior. Então tá vendo, pessoal? Esse motor aqui, apesar dele, digamos assim, ter uma engenharia que derivou do motor antigo, passou por uma série de evoluções para a picape ficar, inclusive, mais rápida e mais econômica, né? Exatamente. O 0 a 100 dela reduziu 1 segundo, caindo para abaixo da faixa dos 10 segundos, então a gente está chegando em 9,4 segundos aqui de aceleração de 0 a 100. E o consumo de combustível, como a gente já comentou lá atrás, melhorou em 13%, praticamente 1 km por litro, numa condição média de uso de cidade e estrada. Portanto, na prática, a gente tem aqui um motor novo. Outra evolução aqui da S10 foi o câmbio. Antes a gente tinha um câmbio automático de 6 marchas. Agora temos um câmbio automático de 8. Mas vamos entender, é uma melhoriazinha no câmbio ou nós estamos falando de uma transmissão efetivamente nova? Não, nós estamos trazendo uma transmissão nova, né? Uma transmissão de 8 velocidades, inclusive ela é estado da arte, ela está sendo usada também na irmã dela nos Estados Unidos, na Colorado. É uma transmissão que tem um arraste menor, né? Então ela ajuda no consumo de combustível também. Ela é uma transmissão que casa muito bem com as melhorias de torque que a gente colocou nesse, né? Que a gente conseguiu trazer para esse 10 hoje. E é uma transmissão que também, como as 6 velocidades que a gente tinha antes, é uma transmissão com uma robustez também muito grande. Então, ficou o casamento perfeito aqui para a nova S10. Bom, quando a gente aumenta o número de marchas num carro, claro, além do motor mais eficiente, a transmissão também vai ajudar, né? O carro precisa fazer menos força para desenvolver mais. Mas aí eu já vou entrar numa questão que é relativamente polêmica, né? A gente já viu vários vídeos na internet comentando esse assunto e eu tô com a pessoa certa aqui para explicar o detalhe desse assunto. Bom,
a gente sabe que transmissão automática trabalha com um óleo bastante específico, né? Que ele precisa lubrificar todas as partes lá das engrenagens planetárias para o negócio funcionar. E aí tem marcas que falam de óleo Lifetime. Então a primeira pergunta que eu tenho para você é, esse carro aqui usa uma transmissão de óleo Lifetime? Ela é considerada uma transmissão com uso de óleo Lifetime. É óbvio que a gente tem que sempre levar em consideração a condição de uso do carro. Então, se a condição de uso desse veículo for uma condição abusiva, e aí o abusivo para a transmissão não é velocidade ou andar, mas muito pelo contrário. É você ter uma condição de andar muito tempo em velocidades muito baixas, né? Você ter uma utilização de o carro ficar ligado muito tempo, com percursos pequenos, né? Quer dizer, condições que estão, e aí estão descritas no manual, como condições abusivas de uso, nessas condições a gente recomenda assim, a troca com 80 mil quilômetros. Ah, então deixa eu ver se eu entendi direitinho. Me corrija se eu estiver errado. Essa história de óleo Lifetime, a gente poderia entender então que ele é um óleo que não tem uma troca determinada e preconizada. Porém, o carro tem que ser inspecionado na concessionária e ver se o carro não está nessa condição que você disse aí de abuso ou uma condição mais severa. Se o carro estiver dentro dessa condição, mesmo o óleo sendo Lifetime, ele tem que ter uma troca preconizada, é isso? Sim, sim. E aí, nessa faixa, não é uma troca a cada 10 mil quilômetros, uma troca a 80 mil quilômetros, né? Mas ele deve ser, sim, verificado. Portanto, cuidado com a informação do óleo Lifetime. Não significa que o óleo vai durar para sempre. O carro tem que ser inspecionado e, em algumas condições, a troca do óleo é preconizada por conta do uso diferente do veículo. Agora, quem tem uma picape, eventualmente vai ter necessidade de fazer reboque. Então vamos começar a separar as coisas. Primeiro aqui atrás, depois lá na frente. Primeiro aqui atrás. Qual é a capacidade de reboque dessa picape quando ela está equipada com engate? Então, a condição de engate você pode ter duas situações, né? Que seria a condição sem freio, que aí o recomendado são 750 quilos máximo, tá? E na condição do reboque com freio, aí são 3,5 toneladas. Então essa picape, ela pode puxar 3,5 toneladas no reboque com freio. Exatamente. Portanto, vocês estão vendo aí que tem montadora falando que tem picape média com o melhor número da categoria com 3.000 quilos, não é bem assim, né? Aqui vai 3,5. Agora, lá na frente, existe um ponto de ancoragem nessa picape. Aquele ponto de ancoragem serve para várias coisas. Por exemplo, se a picape ficar atolada, você vai puxar ela para fora do atoleiro. Mas é muito comum, dono de uma S10 ter uma fazenda, e aí um dos carros da fazenda, um veículo, ficou atolado. E aí vai lá a S10 resgatar o carro, né? E às vezes é aquela história, põe a corrente, vem dando tranco para tirar o carro que está atolado. Lá na frente, aquele ponto de ancoragem, aguenta quanto? Então, ele é um ponto que foi desenvolvido para atender pelo menos uma vez e meia o peso do veículo. Pelo menos uma vez e meia. Então, até 3 toneladas é uma condição que a gente estaria super ok para rebocar. Tá vendo, pessoal? Então, na hora de dar o tranco para tirar outro carro, tem que ficar atento para não passar esse número para não ter nenhum problema. Iluminação, como é que ficou aqui na frente? Além do novo visual, foi uma das melhorias. Você consegue ver aqui que você tem um farol baixo do tipo projetor em LED. Também a luz de rodagem diurna, assinatura de lanterna em LED e o farol auxiliar aqui embaixo em LED. O farol alto está dentro aí do projetor, também em LED. Porém, a luz de pisca ficou incandescente, né? Poderia ser colocado tudo LED. Cabe destacar que esse farol aqui também tem o ajuste elétrico da altura do facho, controlado pelo botãozinho lá dentro que você consegue mudar de acordo com a carga da picape. Falando de assistência à condução, essa picape tem ali no para-brisa uma câmera que filma tudo o que acontece à frente do veículo e tem algumas funções, como alerta de colisão frontal com frenagem automática de emergência. Ele também tem o sistema de aviso de saída de faixa. Mais uma curiosidade, a S10 tem direção com assistência elétrica. Entretanto, mesmo tendo a direção com assistência elétrica, a assistência à condução não contempla o sistema de permanência de faixa, que é aquele que atua sobre o volante para trazer a picape para dentro da faixa. Tá aí um ponto que a Chevrolet deveria ter pensado em melhorar na hora que ela fez a atualização do modelo. Falando da construção, picape segue o mesmo princípio de antes. Ela continua tendo uma suspensão dianteira totalmente independente e aqui atrás ela tem o eixo rígido e
feixe de mola, né? Então é a mesma construção que a gente já conhecia. Picape é equipada aí com uma roda aro 18 polegadas, você pode ver diamantada em 2 tons, com um pneu 2,65 de largura, perfil 60. Então você percebe que esse pneu tem bastante banda de borracha. Isso é muito bom para quando você vai para um fora de estrada, o pneu conseguir dobrar para absorver e não ter aquele perigo de rasgar ou até mesmo cortar. Porém, vocês podem ver que é um pneu do tipo HT, não é aquele pneu mais desenhado aí para um todo-terreno, é um pneu desenhado para rodovia, que tem esses desenhos mais simétricos. E um detalhe, a capacidade de imersão da picape continua sendo de 600 milímetros. Isso não mudou em relação ao modelo 2024. Equipamento presente aqui na High Country 2025 é o sistema de chave presencial, né? Então você tem uma chave onde você, sem tirar ela do bolso, você consegue vir aqui no carro, abrir a porta e executar aqui o trancamento da porta pela chave, né? Ou também o destrancamento da porta. Essa chave tem mais algumas funções. Vocês estão vendo aqui que os vidros estão abertos. Então, se eu apertar para trancar pela chave, olha só, ele já faz aí o fechamento dos vidros. Se você quiser abrir os vidros à distância, também dá, né? Apertou aqui e segurou, olha aí, ele vai fazer aí a abertura dos 4 vidros. Mesmo que você solte o botão, ele abre os vidros aí até o final. Tem mais um outro recurso interessante aqui na chave. Para isso, a picape tem que estar trancada e parada, que é a partida remota, tá vendo aqui? Então a picape está trancada, vamos apertar o botão da partida remota e olha só. O que essa partida remota faz? Mesmo antes de você entrar na picape, ela já está climatizando o veículo. Então a função da partida remota acrescenta essa comodidade. Se por qualquer motivo você mudou de ideia, não vai mais sair, aperta o botão de partida remota, que ele desliga a picape, ela continua trancada e não dá para dirigir a picape sem a chave estar lá dentro. Aqui nessa versão a gente também vê presente aqui as barras de teto, que são funcionais para você colocar um bagageiro adicional. Tem o estribo lateral para facilitar o acesso à picape. Esse Santo Antônio, que ele é aerodinâmico, ele não está aqui com função estrutural. Então, se você coloca carga além da linha da capota marítima, ele é muito bom para evitar turbulência aqui nessa região. E aproveitando, claro, ela também já vem com capota marítima aí de série. Agora um detalhe, a picape aqui ó, tá trancada, tá vendo? Você não consegue ter acesso. Destrancou, aí você tem a liberação do acesso da caçamba controlado aqui pela chave. Tanque de combustível. Bocal fica aqui, tem uma tampa. Para você fazer a liberação, tem essa alavanca aqui na parte de baixo. E olha só, boa notícia. O tanque tem capacidade de 76 litros de diesel, mas como vocês estão vendo, a S10 não precisa usar o Arla 32. Para quem não gosta de ter que ficar abastecendo o Arla 32, tá aí a opção da S10. Aqui na parte traseira, uma das novidades é um novo visual aí de lanterna, que inclusive a iluminação da lanterna é feita em LED, porém somente essa iluminação em LED, porque luz de freio, luz de pisca e luz de ré continuam sendo do tipo incandescente. Esse para-choque aqui, você pode usar ele para acessar a caçamba, pode pisar tanto aqui na parte superior quanto nessa parte inferior. E a gente também tem no para-choque 4 sensores de estacionamento, que inclusive trabalham em conjunto com os outros 4 sensores de estacionamento dianteiros. E aqui atrás a gente também tem a câmera de ré para te auxiliar aí nas manobras de estacionamento. Falando da caçamba, quando você abre a tampa, você percebe que ela não é assim tão pesada. O motivo disso é esse sistema aqui de contramola que ela tem. Capacidade volumétrica aqui da caçamba, 1.061 litros. E uma coisa legal, a picape já vem aqui com o protetor de caçamba, além da capota marítima. Banco traseiro aqui da Chevrolet S10. O espaço aqui não é ruim. Do meu joelho em encosto do banco, quase que um palmo completamente aberto. Tem um bom espaço. Movimentação de pés aqui também é boa. A gente também encontra aqui atrás alça de segurança no teto, ganchinho para você pendurar cabide e esse descansa-braço aqui. Tem também
Porta USB do tipo C, USB do tipo A para carregamento de dispositivos e essas bolsas aqui, atrás dos dois bancos para você poder colocar tablets ou revistas de jornais. Na porta, espaço aí para você conseguir colocar uma garrafinha ou latinha e outras coisas. Mas faltam algumas coisas aqui atrás, como por exemplo, essa picape não tem saída de ar-condicionado para o banco traseiro, item que algumas concorrentes oferecem. E também não tem luz de leitura. A única luz que tem aqui é essa daqui que fica no meio do carro. Então, por ser uma versão topo de linha, a Chevrolet poderia ter caprichado um pouquinho mais aqui atrás. Aqui na frente, vamos começar falando de acabamento. A porta tem uma porção grande aqui de plástico duro. Porém, tem esse aqui, que é um plástico com acabamento aí, como vocês estão vendo, com uma espécie de textura em 3D. E esse material que parece um couro acolchoado onde você apoia o braço. Uma parte interessante é que o porta-objetos ele é acarpetado por dentro, então se você colocar chaves aqui ou algumas coisas que às vezes produzem ruído, é melhor assim, não vai produzir ruído. Quando você vem aqui para dentro, esse material aqui do painel é o mesmo da porta, também é suave ao toque, mas aí você tem um plástico duro em cima e embaixo, e também como na porta, esse plástico aqui com essa textura. Porta-luvas, uma coisa legal aqui é que você abre o porta-luvas sem bater no joelho, né? Às vezes isso não acontece em outros veículos. Então isso aqui é interessante, o espaço aqui não chega a ser tão grande. Mas uma coisa que eu senti falta, por ser uma versão topo de linha, e às vezes tem concorrente que tem, é o banco do passageiro aqui na frente com controle elétrico. Esse aqui é manual. Aqui dentro a gente ainda pode destacar o banco com essa forração em couro, micro perfurado. Você vê aqui um tom marrom com detalhes em preto. E o encosto de cabeça tem aqui a costura da versão High Country. Entre os bancos descansa braço, acolchoado, ele não vem nem para frente nem pode ser ajustado em altura, você só pode levantar ele para acessar aqui o porta-objetos. Aí você tem aqui dois porta-copos, esse pequeno porta-objetos. Novidade na S10, à frente da alavanca de câmbio, isso aqui passou a ser um carregador de celular por indução. Você tem também aqui uma tomada 12 volts, uma USB do tipo C e uma USB do tipo A. O ar-condicionado continua sendo digital e automático de simples zona. Você tem mais alguns botões aqui. Esse aqui para ligar e desligar o sensor de estacionamento, o sistema de aviso de saída de faixa, ligar e desligar o programa de estabilidade e o controle de descida, além das luzes de alerta para quando a picape está parada em via. Central multimídia aqui da nova S10, que agora é uma peça que faz uma continuidade aqui com o painel do motorista. Inclusive atrás você tem esse pequeno porta-objetos. Mas falando de central multimídia, você tem aqui do lado esquerdo alguns atalhos diretos para as funções principais. Esse primeiro aqui é a função de áudio. Está no FM, mas você pode selecionar aqui o AM e até mesmo outros dispositivos, Bluetooth ou entradas USB, por exemplo. Nesse segundo menu, você vai ter justamente a gestão quando você tem telefones conectados, você faz a gestão por aqui. Nesse terceiro menu você tem informações do computador de bordo. São várias coisas. Vamos começar aqui com o menu de manutenção, que ele mostra pressão dos pneus e vida útil do óleo. Aí você tem aqui medidores. Você pode ter aqui tensão da bateria, temperatura do líquido do motor e também, rolando aqui a tela para o lado, temperatura do fluido da transmissão. Se você quiser exibir uma dessas informações no painel do motorista, você pode vir aqui, ó, colocar mostrar no painel de instrumentos. Ele vai colocar a informação para você no painel à frente do motorista. Você não quer mais usar essa informação, só vem aqui e remover do painel de instrumentos. Você também vai ter aqui o odômetro do carro, e nesse caso, informações integradas ao computador de bordo. Tá vendo aqui, ó, trajeto 1, média de consumo, trajeto 2, que eles podem ter medições independentes. Aqui você tem a possibilidade de mostrar no painel do motorista e fazer a redefinição dos dados. E também aqui o consumo de combustível, também com a possibilidade de fazer a redefinição e também mostrar no painel à frente do motorista. E por fim, esse menu para configurações da própria central, com as funções Android Auto e CarPlay. Você tem aqui configurações específicas da central multimídia, são várias configurações. Também algumas configurações do veículo, você consegue fazer aqui pela tela da central. E aqui a questão dos aplicativos, né, de conectividade. Detalhe que essa central multimídia tem internet embarcada, né? O carro tem OnStar, então ele tem uma rede que você, quando contrata um pacote de dados, pode distribuir o Wi-Fi aqui dentro do veículo.
E além das funções da central, você também tem o espelho aqui, que você tem aqui o botão de SOS e até mesmo o botão de atender chamada aí da central do OnStar. Aqui na posição do motorista. Então, começando pelos botões aí de porta, simples toque para abertura e fechamento nos 4 vidros, bloqueio das portas, controle dos espelhos, inclusive com a possibilidade de fazer aí o rebatimento dos espelhos. Passando aqui para dentro, aqui você tem o interruptor do farol, também aqui para ligar a luz de neblina dianteira, ajuste de altura do facho do farol, controle de brilho do painel, e aqui está o botão para fazer a seleção da tração, né? 4x2, 4x4 alto e 4x4 reduzido. Detalhe que essa picape aqui não oferece bloqueio do diferencial traseiro por comando de botão. Volante, você tem aqui ajuste de profundidade e altura do volante, ajuste manual. Banco do motorista tem ajustes elétricos como distância, altura e inclinação do encosto apenas, não tem inclinação do assento. E o cinto de segurança também tem aqui ajuste de altura para você conseguir encontrar uma posição confortável para dirigir. Funções aqui do volante. Lado esquerdo você tem o controle de cruzeiro convencional, aqui para programar a velocidade. Você também tem a função do limitador de velocidade e o alerta de colisão frontal, que você consegue fazer aí o ajuste da sensibilidade. Do lado direito do volante, você pode dar comandos de voz quando você tem um celular conectado, encerrar chamadas, e esse botão aqui, quando você dá um toque relativamente longo, você pode ter ali informação do medidor 1, você pode mudar para o medidor 2, apertou e segurou mais uma vez, você pode colocar o medidor 3 aqui no carro. Você também tem aí mais algumas outras funções, como informações do veículo, que você escolhe elas através da central multimídia qual que você quer exibir, ou ainda informação do entretenimento, e se você quiser uma informação mais básica no painel. Se você quiser interagir com funções de mudança de faixa e até mesmo volume, a S10 tem alguns botões aqui atrás do volante que servem justamente para você fazer essas interações com a central multimídia. Hora da gente dirigir aqui S10, chave presencial aqui com partida para o botão, inclusive lugar aqui no console para deixar a chave. Vamos lá no nosso teste de tachão e lombada para ver isolamento acústico e conforto, porque a gente sabe que a S10 vai tirar de letra esse teste, né? A gente quer ver mesmo conforto e isolamento acústico. Primeiro tachão, vamos alinhar aqui com o tachão. Olha, surpreendeu aqui pelo conjunto macio. Para uma picape, eu até esperava que balançasse mais aqui dentro. Até que ela consegue absorver bem grande parte disso por conta do pneu, né? Que tem uma boa altura de borracha, então não fica tão desconfortável. Lembrando, para uma picape média com feixe de mola traseiro. Agora vamos lá. Lombada 30 por hora. Vamos ver como é que ela se comporta. Muito fácil. Não foi nem desconfortável aqui dentro a primeira lombada 30 por hora. Isolamento acústico bom aqui dentro. Vamos ver a segunda lombada 30 por hora. Isolamento acústico legal. Verdadeiramente legal o isolamento acústico. Passando com uma facilidade muito grande. Agora vamos ver aqui o piso desnivelado. Vamos ver como é que ela se comporta aqui no piso desnivelado, isolamento acústico. Muito bom. Terceira lombada 30. Fácil demais. Sem bater, sem raspar, sem problema nenhum. E a última lombada 30 por hora. Duas coisas que surpreenderam. Isolamento acústico para uma picape muito boa e também o conforto. Considerando um feixe de mola traseiro, eu achei o conforto bastante interessante aqui na S10. Manobra de fim de rua, vamos ver como é que ela se comporta. Até o ponto padrão, volante. Uma volta, um pouquinho mais que uma volta e meia, mas o volante é leve, né? Direção com assistência elétrica. Então vamos lá. Você vê que ela usa um espaço enorme aqui, ó. Encostou o pneu na guia aqui, e detalhe, hein?
nem fez os 90 graus. Vamos voltar agora aqui um pouquinho. Você vê que a câmera de ré tem aqui linha de guia dinâmica, tá vendo? Ó? Tem mais uma coisa, você pode desligar essa linha de guia, ligar ela, ou você tem essa outra opção aqui, que é a linha para o engate, né? Então você vai procurar um engate, a linha mostra ali como é que você tem que fazer a arrumação para chegar ali no engate, né? É uma coisa legal. Vamos voltar aqui agora. A gente já sabe, né? Picape média vai usar a rua toda. Olha só. Veio no limite aqui da rua, aqui do lado esquerdo, usou a rua inteirinha. Então precisa de muito espaço aqui para poder fazer a manobra, né? Mas a parte legal, sensor de estacionamento dianteiro, traseiro, câmera de ré com boa resolução e linha de guia, e o volante com assistência elétrica que deixa o volante mais macio. Então tudo muito legal, só mesmo a questão de que precisa de muito espaço. Entre as assistências à condução que a gente tem aqui, uma delas é o alerta de colisão frontal. Você tem um botãozinho aqui no volante que você consegue inclusive fazer aí o ajuste da sensibilidade da distância. Então o que eu vou fazer? Por questão de segurança, vou deixar ele aí na posição mais distante, né? E tem um caminhão aí na frente, vamos acelerar aí contra o caminhão, vamos ver? Acelerando, aí ó, já deu alerta, inclusive ele pisca LEDs aqui no campo visual do motorista para chamar a atenção. E o objetivo desse sistema, né, é sempre evitar ou mitigar a colisão. A gente também tem aqui o sistema de aviso de saída da faixa. Só aviso, hein? Não é um sistema de correção. Você primeiro tem que ligar ele aqui. Então você tem um botãozinho aqui no console que você aperta, liga. Aí ele põe o íconezinho verde aqui no painel do lado esquerdo. Significa que ele está lendo a faixa. Então se você forçar para fora da faixa sem dar seta, aí, ó, ele dá um alerta sonoro mostrando que você está saindo da faixa sem dar seta. Se você der seta, aí ele não vai dar o aviso. Então, ó, vou dar seta, vou mudar de faixa, não tem aviso. Mas se você não der a seta, ele vai te dar o aviso sonoro, avisando que você está saindo da faixa. Poderia ter a correção? Poderia, mas pelo menos o aviso já ajuda. Tem também aqui o alerta de ponto cego, né? Então ele acende um LED ali no espelho quando tem um carro na região do ponto cego, olha só, tá vendo? E se você dá seta, ele pisca esse LED, justamente para chamar a sua atenção e mostrar que tem um veículo nessa região do ponto cego. É mais um outro equipamento de segurança que pode prevenir acidentes. Retomada, 60-120 aqui no piso desnivelado. Como é que vai ser aí a performance? Vamos ver, ó. 60, pisando tudo agora. Vamos ver. $120. Eu achei muito bom para uma picape diesel. Aceleração de 0 a 100 aqui com a S10. A picape não tem modo esporte, então é câmbio só na posição drive. Vou desligar o ar-condicionado aqui para não roubar potência. E também vou desligar aqui o programa de estabilidade para ter certeza que não vai ter nenhum corte de potência ou nada parecido. E claro, mais uma vez, vamos fazer aí a nossa largadinha estolada para ter certeza que o motor vai sair com o máximo de potência. Então vamos lá. Pisando no freio, acelerador e saindo. E a gente conseguiu 0 a 100 muito bom, 9,16. Pessoal, essa picape aqui tem um alerta de tráfego cruzado traseiro. Então, ela percebe quando algum veículo está se aproximando e olha só, tá vendo? Ela coloca uma indicação aqui do lado, mostrando a aproximação aqui desse veículo. Dessa forma aqui, olha aí, mesmo que o veículo não esteja no campo visual, o motorista é avisado dessa aproximação, prevenindo também um acidente. Acabei de fazer um teste de consumo aqui com a Chevrolet S10 e olha só, você tem a informação via a tela do multimídia, mas também consegue exibir a frente do motorista. Esse carro aqui, segundo o Inmetro, faz 11,4 km por litro na estrada. Mas olha a minha medição, eu rodei ali 47,3 km só de rodovia, consegui 14 km por litro. E no acumulado de 207 km, onde tem aí um uso misto, né, estrada mais cidade, eu consegui 11 km por litro. Então,
O meu uso misto ficou quase perto do número do Inmetro só de rodovia, que é 11.4, o que mostra que o câmbio automático de 8 marchas, mais um motor aí remodelado, né, com inteligência artificial, ficaram extremamente eficientes em matéria de consumo de combustível. Vou aproveitar agora para fazer 3 coisas. Primeiro, um teste no fora de estrada, só que junto com esse teste eu também vou testar o farol, né, porque agora está de noite, e nesse trecho de fora da estrada também vou fazer um teste de consumo, para a gente ver a diferença aí que a S10 tem, para quando está na rodovia, para uma condição de fora de estrada. Vamos ver como é que essas 3 coisas funcionam, bora lá! Exatamente aqui começa o trecho de terra. Então a gente consegue ver aí no painel do carro que eu já zerei o computador de bordo 1, você tem o computador de bordo 2 acumulado ali com 10,7 km por litro. Então vamos ver aí como é que o carro se comporta nesse trecho, inclusive com o uso do farol, já que aqui é uma região bastante escura. Primeira coisa aqui é conferir a qualidade do farol. Aqui a gente tem a lanterna, pode ficar bem escuro, farol, e olha só o farol auxiliar aqui, tá vendo? A diferença, farol auxiliar, farol baixo e o farol alto, né? Como não tem ninguém aí na frente, vamos primeiro com o farol alto, justamente para ver aí a qualidade da iluminação. Mas já dá para dizer que a iluminação é muito boa. Mesmo com o farol baixo, você percebe que não tem área de sombra aí entre o farol auxiliar e o farol baixo, né? Mas o ideal nesse tipo de situação é sempre você usar o farol alto. Para isso existe o farol alto, para situações como essa. Bom, suspensão da S10. Já dá para dizer que não é das mais duras. Se você comparar, por exemplo, com Hilux, a Hilux tem uma suspensão mais dura. L200 também, da Mitsubishi, suspensão mais dura. Agora, se você comparar com uma Amarok, a suspensão da S10 é um pouquinho mais dura também, né? Então assim, ficaria a Amarok mais suave, a S10 no meio, aí Hilux e L200 com uma suspensão mais dura. Então a S10 ela fica ali no meio, né, do conjunto. Não chega a ser assim tão dura quando a gente fala de picape. O desempenho do motor é muito bom, responde bem, né? Se acelera, você percebe que a picape tem uma boa resposta. Nesse trecho que eu estou usando aqui, não tem nem necessidade de ligar 4x4, né? Qualquer carro passa aqui. Então estou fazendo o trecho mesmo em 4x2. Aliás, por um pouquinho de poeira que tinha aí no caminho, muito provavelmente já deve ter passado o carro aqui recentemente. Vi alguns movimentos de carros antes de eu chegar. Mas está indo muito fácil aqui. Não tem problema nenhum. Suspensão responde bem. E o farol é sensacional, hein? A diferença é que farol baixo, não tem área de sombra aí entre as duas transições. Passando aqui agora num pouquinho de costelinha de vaca, você vê que o caminho aqui é cheio de desnível, umas lombadas mais altas. Por isso tem que usar o farol alto, né? Estou abusando um pouquinho mais da velocidade, afinal o objetivo é esse. A gente quer ver justamente como é que a picape se comporta. Até aqui muito fácil. Problema nenhum para dirigir. Bem tranquilo. A gente vê que faz bastante tempo que não chove, né? Aí apareceu um carro aqui agora na contramão. O carro aparece aqui meio que de repente, né? Agora tem um carro aí na minha frente. Vamos diminuir um pouco a velocidade, né? Mas até aqui foi bastante fácil. Vamos aproveitar que a gente está aqui no 4x4, fazer um pequeno time-lapse então. Terminei aqui o trecho de estrada de terra, mas ainda tem um asfalto bem ruinzinho aqui onde eu estou andando. Vamos lá, rodei aí 7,5 quilômetros e a média foi de 6,8 km por litro. Você vê que quando, né, você sai lá da rodovia, fica aí com subida, descida, terreno acidentado, a média cai um pouco.
mas eu também não facilitei muito aí para S10. Ponto legal, o farol é muito bom, a picape é bastante resistente, judiei dela um pouquinho ali na estradinha de terra, queria ver justamente como é que ela se comportava, então onde todo mundo anda ali 20, 25, foi andando mais rápido para ver justamente o comportamento da picape, mas ela tirou de letra. Então eu gostei de duas coisas muito, né? Da resistência do conjunto e também gostei bastante do farol. Mas e essa média de consumo aí? O que vocês acharam? Deixa um comentário aí no vídeo pra gente. E como eu tô na estrada mesmo, agora à noite, fazer aqui um trecho de Itu até São Paulo, vamos também fazer uma outra média de consumo. Eu vou redefinir aqui o computador de bordo 1, então ele está zerado, eu já entrei aqui na estrada, ar-condicionado ligado. Vamos dirigir de boa, você vê que a média acumulada está ali em 10,5. E chegando lá em São Paulo, antes de entrar na área urbana, vamos dar uma conferida de como é que vai estar essa média. Conferir o resultado de consumo aqui do trecho só de estrada, chegando aqui em São Paulo, pegando um pouquinho de trânsito, mas vamos lá, rodei 41 quilômetros e olha que média excepcional, 14,9 quilômetros por litro, hein? Ar-condicionado ligado e mantendo a velocidade da via aí de 120 quilômetros por hora, achei a média excepcional. Você vê que o câmbio automático de 8 marchas, né, ajuda bastante a ser econômico na estrada. E a média acumulada da picape, agora em 292 km, está ali na casa de 11 km por litro. Estou achando muito bom. E aqui já estamos nos finalmente do nosso vídeo. Então vamos falar dos custos aqui da Chevrolet S10. Para isso, fizemos aí um levantamento de seguro. Mais uma vez contamos com a nossa parceira Multiclass Corretora de Seguros da cidade de Sorocaba, que fez o levantamento para a gente. Várias seguradoras toparam fazer aí o seguro e a melhor condição de seguro a gente conseguiu com um seguro de R$ 5.800. Nada mal para uma picape dessa faixa de preço. E a franquia já reduzida em 50%, R$ 6.800. Eu achei o seguro bastante módico, considerando o preço da picape. E o preço da Chevrolet S10 na versão High Country? Em junho de 2024, R$ 302.900. A gente sabe que picape média no mercado brasileiro, ainda mais na versão topo de linha, não é barata. Mas essa aqui também não é das mais caras. Existem picapes médias mais caras do que essa. Agora vamos colocar as coisas em perspectiva. Se a gente for pensar em assistência técnica, né? Rede de revendedores. Qual é a maior rede de revendedor de picape média tradicional do mercado brasileiro? Precisa pensar muito. Chevrolet. A Chevrolet tem uma rede de concessionárias muito maior do que outras marcas tradicionais. A exemplo de Toyota, Nissan, Mitsubishi ou até mesmo Ford. Portanto, o melhor suporte de pós-venda estará aqui na S10. Esse é um dos motivos pelo qual a Chevrolet até nem mudou tanto a picape. Ela quis manter aí um conjunto que já está dando certo no mercado. Então vamos manter esse conjunto com não tantas mudanças assim, porque funciona para os clientes. E como a gente viu aqui nesse vídeo, a S10 ficou melhor, né? Ela ficou mais econômica, ganhou performance, ela ganhou um pouco mais de tecnologia, tem algumas assistências à condução e continua sendo um conjunto bastante resistente. Claro, algumas coisas aqui poderiam ser melhores? Certamente. Como, por exemplo, ter uma assistência mais completa com controle de cruzeiro adaptativo, que ela não tem. Ela também poderia ter um bloqueio de diferencial traseiro, que ela não oferece. Ela poderia ter talvez um acabamento lá dentro um pouquinho mais bonito, se comparado a outras picapes aí do segmento, mas nada que, digamos assim, inviabilize a S10 como um bom produto aí na categoria de picapes médias. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.